Salve pessoal, vamos resolver uma questão de química do simulado da FUVEST 2027, esse simulado oficial que eles liberaram e foi me feita uma solicitação carinhosa, eu vou resolver a questão número 8 do simulado S1. Dá uma olhadinha nessa questão, gente. Ele vai contextualizar, não vou ler toda a história, a formação do concreto que ficou famoso no Império Romano, um concreto autorreparável. Mas aí ele vai citar depois nessa história uma reação que está resumida nessas duas ali embaixo. A reação do óxido de cálcio com água, formando esse hidróxido de cálcio já dissociado, e o cálcio, depois com esse hidróxido, formando carbonato de cálcio por causa do gás carbônico da água. O CaO é fundamental para esse processo e não poderia ser trocado por um sal de cálcio, como o nitrato de cálcio, pois o óxido de cálcio, aí vem as alternativas, né? Bom, primeiro detalhe, ele está perguntando do óxido de cálcio, correto, gente? Ele não está perguntando do nitrato, certo? Então eu vou primeiro resolver por absurdo, ok? Primeiro, deve estar presente letra A para garantir o meio básico? O óxido de cálcio deve estar presente para garantir o meio básico? Sim. Na primeira reação você tem a evidência de que esse óxido de cálcio está promovendo o meio básico. Beleza. Para a formação de carbonato a partir do CO2, o que não aconteceria com a solubilização de nitrato de cálcio. Bom, o fato do nitrato de cálcio não produzir a solubilização que desejamos é um ponto complicado, mas você tem, de fato, um meio básico sendo produzido na primeira reação e o carbonato de cálcio sendo produzido com a presença do óxido e do hidróxido aqui, né, o hidróxido de cálcio presente, junto com o CO2. Então a letra A ela descreve de fato o que está acontecendo. Vamos ver a letra B agora. É um sal com alta solubilidade? Não é sal, gente, é óxido. Ele está falando do óxido de cálcio, já está errado por isso. Letra C. Tem capacidades refratárias que são responsáveis pela manutenção do calor necessário para a autorreparação das fissuras? Gente, em nenhum momento foi nos dado alguma informação sobre calor necessário para a autorreparação, certo? Não há troca de calor aqui mencionada, então eu não vou levar isso em consideração. Letra D. Fornece salinidade adequada para que os outros sais de cálcio presentes no concreto possam reagir com o CO2 no ar, do ar, né? Gente, que sais? Adequada para que os outros sais de cálcio presentes no concreto? Que sais de cálcio presentes no concreto? Ele fala de silicatos, né, de aluminatos lá no texto, mas isso não está sendo levado em conta na reação. Se isso fosse necessário para esse processo, deveria estar no meio da reação. Então, está fora de cogitação levar em consideração esses sais. Possui um índice de dilatação térmica que é compatível com o restante do concreto. E cadê o índice para eu comparar? Não tem aí, então não tem nada para falar sobre isso. Não está certa a letra E. Então veja, por absurdo, dá para você chegar à letra A. Agora, vamos contextualizar um pouco essa história do item A, que é o mais difícil. Perfeito? Vamos aqui para a nossa resolução. Então, como é que vai funcionar essa história aqui, gente? Primeiro que, quando você põe óxido de cálcio em água, a reação de fato é cobrada, né? Isso aqui é uma hidratação de um óxido e vai formar de fato o hidróxido de cálcio. É o que a gente ensina em aula. É um óxido formando uma base. Essa base, por sua vez, dissocia, formando íons cálcio 2+, e 2 mols de hidróxido. Ele resumiu tudo isso naquela primeira reação. Agora, o CO2, sozinho, ele não vai conseguir formar nada com o cálcio, correto? Veja, essa reação aqui, ela não ocorre. Não há como você produzir uma reação do CO2 com cálcio. Eu preciso de cargas opostas. É claro que se você tiver isso em meio aquoso, muda um pouco a história. Mas vamos lá. O CO2, quando em presente com água, e aí temos um óxido ácido. Veja como a FUVEST aqui quis cobrar muitos conceitos inorgânicos. O óxido ácido com água vai formar
o H2CO3, ok? É um ácido. E esse ácido ioniza, formando 2H+, e CO3 2-. Ora, professor, então, se o gás carbônico com água forma ácido e libera CO3 2-, por que esse CO3 2- não reage com o Ca2+? De fato, meu cara, você está correto. O problema é que essa reação do ácido carbônico para carbonato, ela é fraca. É um ácido muito fraco. Seria muito bom aqui contextualizarmos um equilíbrio químico onde a reação ela mais volta do que vai. Ela não tem essa tendência favorável a formar carbonato. Eu preciso forçar a barra. É aí que está o detalhe. Como o teu óxido de cálcio já produz hidróxido e essa reação é razoavelmente favorável, você tem uma reação de, digamos, neutralização, onde o hidróxido, na presença desse ácido carbônico que foi gerado aqui, lembre-se, né, o gás carbônico com água forma ácido carbônico. Essa reação de neutralização acontece 2H com 2OH-, vai formar 2H2O, mais quem? Mais carbonato. Eu arranquei os hidrogênios do meu ácido. E essa reação ela não é um equilíbrio químico pouco favorável. Não, não. Ela é uma reação direta muito favorável. Eu vou conseguir forçar a produção de carbonato. Esse carbonato, então, pode, claro, agora, livre, íon, interagir com o cátion cálcio, formando o carbonato de cálcio sólido. Perfeito, gente? Resumidamente, nós poderíamos até pegar a equação como um todo, que seria uma tentação, né? Você poderia pegar as duas reações e somar o óxido de cálcio mais CO2, formando CaCO3. E de fato, essa reação ela é possível na inorgânica. É um óxido básico com um óxido ácido, formando um sal. Veja que aqui não fica evidente que o hidróxido tem que estar presente, porque a reação ela deveria estar em etapas, né? Deveria ter sido descrita com mais detalhes para garantir. Mas aquelas duas reações já são suficientes para isso, gente. Então veja, o fato do hidróxido estar presente, facilitando a produção de carbonato, envolve conhecimentos de tendências, né? Eu sei que aqui eu vou entrar em méritos complicados. Pô, professor, mas eu tenho que decorar isso? Puxa, a FUVEST entende que sim, que um óxido de cálcio famoso, tanto que ele contextualiza aí com o concreto do Império Romano, o óxido de cálcio, em meio aquoso, vai gerar um meio básico. Isso corrói as mãos. Se você mexer em cal, em construção civil, sem se preocupar com a sua mão, você vai sair com a mão inteira moída e rachada. O ácido carbônico, por sua vez, é um ácido fraco, mas isso a FUVEST não vai contextualizar muito, porque não é um ácido forte. Esse papo de chuva ácida, CO2, né, eles gostam de enfatizar, mas é um ácido fraquinho, não faz muita diferença. O gás carbônico também não é tão favoravelmente absorvido pela água, pois é um gás apolar. Então a reação do gás carbônico com o hidróxido força a situação. É um óxido ácido com hidróxido, como eu mencionei aqui. Você tem o hidróxido reagindo com quem? Com o ácido carbônico que veio do CO2. Isso daqui vai produzir o carbonato e a reação é direta, porque é uma reação de neutralização. Então vamos lá, para a gente poder recapitular aqui as ideias dessa questão. Óxido básico, óxido de cálcio, com água forma hidróxido. Esse hidróxido dissocia razoavelmente bem. Óxido ácido com água forma ácido carbônico, só que esse ácido não ioniza muito bem. Para conseguir deslocar a reação para cá, eu preciso arrancar H+, você pode interpretar dessa forma, usando o conceito de equilíbrio químico. Princípio de Le Chatelier, você reage com base, você elimina o H+ daqui para que a reação desloque para a direita. Diminui produtos para deslocar para a direita, para produtos, formando carbonato, que é o que acontece aqui. O hidróxido
está reagindo com o ácido carbônico, formando água e CO3, 2-. Esse CO3 2- agora no meio aquoso reage facilmente com o cálcio, porque aqui é uma reação de precipitação. Olha isso, hein? Hidratação de um óxido básico, hidratação de um óxido ácido, neutralização, precipitação e aqui uma neutralização de óxidos com caráteres opostos. E, professor, onde é que entra o nitrato de cálcio nessa história? O nitrato de cálcio, gente, ele é um sal, né, que pode sim dissociar, mas ele vai dissociar sem produzir H+, sem produzir OH-. É um ácido, ou perdão, é um sal neutro. Por quê? Porque o cálcio 2+, ele é proveniente de uma base forte. E o HNO3, que aqui eu comi bola, gente, né? Eu estou fazendo, aliás, eu dissociei, tá certo? Né? O ácido nítrico é o responsável por fornecer, né? O ácido nítrico é responsável por fornecer esse NO3- aqui, nessa reação de dissociação que eu estou falando. Estou pensando na como que foi gerado esse sal, né? Esse nitrato de cálcio. Foi a combinação de um ácido, que é um ácido forte, com uma base forte. Ácido forte e base forte geram o quê? Um sal neutro. Um sal neutro, que é o caso do nosso nitrato de cálcio. Entenderam? Mais outra aula de inorgânica. Veja, ácidos, bases, sais, óxidos e as tendências de cada um. Ela é muito complicada. Ela é repleta de conceitos. Espero que tenha ficado claro, né, o porquê que não pode ser nitrato de cálcio. Nitrato de cálcio é um sal neutro. Por ser um sal neutro, não vai ajudar na absorção de CO2, ou seja, o CO2 pode até formar ácido carbônico, mas logo reverte essa situação e volta a CO2. Esse CO2 não vai estar fixado com vontade no meio reacional, com aquele sal neutro. Eu preciso de alguma coisa básica. Então eu poderia colocar algum outro sal que tivesse um caráter básico, e aí, ok, poderia ocorrer a reação. Mas aqui a FUVEST não quis complicar mais a tua vida do que já estava, né? Espero que tenha ficado claro, meus caros. E se você gostou desse formato, comenta aí, porque aí eu posso gravar vídeos um pouco mais longos, retratando a teoria, num diálogo com vocês, né? Falando um pouco mais do conteúdo, ao invés só de resolver. Então vamos lembrar, né? Essa resolução aqui nossa durou bastante, mas é porque eu quis fundamentá-la um pouco mais com aulas. Valeu, queridos. Até a próxima.